Seja bem-vindo à terceira aula do que eu faria, o passo 3, para dominar o copywriting, para deter esta habilidade. Não necessariamente para ser um copywriter, mas para, claro, dominar uma das coisas mais importantes que você pode ter na sua vida profissional, que é saber vender coisas, não só através da internet, mas através de qualquer meio de tráfego. Então, vamos lá. Se você já saiu do caos, admitiu primeiro que estava no caos e fez seu compromisso de sair do caos. Se você seguiu o passo a passo da segunda aula, Você montou o seu mapa da ignorância, você montou um plano de estudos inclinado, se baseando principalmente nas necessidades mais urgentes da sua carreira, e você montou uma rotina de estudos e aplicou essa rotina de estudos, parabéns, palmas! Você passou os dois primeiros níveis, o menos 6 e o menos 5, os níveis que eu gosto de chamar de caos e logos. E agora, o nível menos 4 se chama patos. E este nível, meus amigos, ele é representado por um personagem mitológico chamado Ícaro. Ícaro era filho de Dédalo e Ícaro recebeu de seu pai um presente, asas. Seu pai Dédalo confeccionou asas para que Ícaro pudesse voar. Quando ele entrega essas asas na mão de Ícaro, Dédalo fala: filho, não voe alto demais, para que o sol não derreta suas asas. E não voe baixo demais, para que a água não umedeça suas asas, elas pesem demais e você caia. Ícaro escuta seu pai, mas não aplica os conselhos de seu pai. A gente pode dizer que Ícaro ouve, mas não escuta, vamos dizer assim. E Ícaro voa alto demais, suas asas são queimadas e ele cai. Por que esse personagem representa o nível patos? Porque a ordem das coisas é, primeiro você admite que você não faz a menor ideia do que você está fazendo e é libertador este momento, caos. Depois, você inicia uma estrutura de formação ordenada, baseada naquilo que você de fato precisa saber, logos. Depois você começa a dominar o poder do convencimento, que é um poder que o próprio copywriter tem. Então o nível patos é um nível focado na emoção, no desejo, na canalização da vontade de compra. É isso que o nível patos faz. E por que Ícaro representa? Porque o maior desafio do nível patos e o que será provavelmente a queda da maior parte das pessoas que não assistirem essa aula e aplicarem o que eu estou dizendo é você aprender a convencer pessoas e focar somente em voar alto demais. Por quê? Porque geralmente, e não foi o que aconteceu com o Ícaro, ele não voou baixo demais, na verdade ele voou alto demais, geralmente nesse momento o maior problema de quem começa a aprender copy é que começa a fazer cada vez mais promessas e principalmente cada vez promessas maiores para compensar muitas vezes uma falta de vendas. Começa a prometer grandes coisas, começa a prometer grandes entregas, começa a prometer grandes transformações, ou seja, vai voando alto demais e as entregas desses produtos não acompanham as promessas. O conselho do pai a Ícaro era que ele tivesse equilíbrio, nem alto demais, nem baixo demais, que ele fosse capaz de chamar a atenção exatamente no meio. Porque baixo demais para um copywriter, ser muito safe, ser muito conservador, também não é o caminho. Você dificilmente venderá falando somente uma verdade pouco narrativa, uma verdade muito seca. Você não pode virar e falar, olha, comprando este curso, você tem uma grande chance de não assistir, porque pelos dados da Hotmart, somente X% das pessoas assistem. E olha, mesmo assistindo, tem uma grande chance de você não conseguir aplicar. Então, se 15% das pessoas assistem, então a cada 100, 15 assistirão, 5 conseguirão aplicar tudo. E se você aplicar tudo, você ainda pode não conseguir obter resultado. Bom, então compra aí se você... Não é esse o papel de um copywriter. Uma copy não faz isso. Então, voar baixo demais também te fará cair. É por isso que o equilíbrio no nível patos é iniciar o domínio das entregas
iniciar o domínio da construção de um funil de vendas, da construção de um bom anúncio, da construção de uma boa página, sabendo que você precisa criar boas narrativas, um bom storytelling, utilizar os gatilhos mentais para que aquela venda aconteça, mas que seja uma venda que acompanhe a entrega, para que o seu cliente, para que a empresa que você trabalhe prospere, tenha plenitude, seja perene, ela permaneça, porque agora ela é uma empresa que promete e entrega o prometido, ou pelo menos boa parte disso. O desafio do nível Patos é cumprir as 3 coisas que eu estou prestes a te dizer, então existem 3 conselhos práticos para que você saia do nível Patos e passe para o próximo, e falaremos dele na próxima aula. E essas 3 coisas precisam sempre que você tenha uma coisa em mente: equilíbrio. As promessas que você fará impactarão pessoas que possuem famílias, que principalmente possuem sonhos, desejos, medos, objeções, e tudo isso precisa sim ser trabalhado por você, porque a sua missão é convencê-la de que você tem a melhor oferta, o melhor produto. Mas a que custo? Essa é a pergunta que você precisará se fazer. Até onde você estará disposto a ir para vender mais? Até onde você estará disposto a ir pelo seu próprio sucesso? O desafio de Ícaro foi que ele voou alto demais. Ele não se lembrou do que o pai dele o disse. E talvez eu hoje esteja aqui fazendo o papel, não sou pai de ninguém, mas fazendo o papel de Dédalo, de te dizer: eu já voei alto demais e as minhas asas queimaram. Eu também já voei baixo demais, como talvez um trauma de ter as minhas asas queimadas, e te garanto, também não valeu a pena. O grande equilíbrio da minha carreira, tanto para eu conseguir dormir à noite com as promessas que eu fiz, como também para eu ter uma vida muito confortável hoje, foi quando eu descobri que eu precisava aplicar mecanismos de venda, é claro, eu precisava contar uma boa história, é claro, mas principalmente eu precisava aconselhar meus clientes, e hoje com os meus próprios produtos, a entregar coisas boas. E quais são as 3 coisas que alguém no nível Patos precisa fazer? Primeiro, você não pode estar sozinho. O passo 1 para sair do Patos é que você esteja presente em discussões de caso, que você comece a fazer parte de um ecossistema que fala sobre o mercado que você está, que traz dados, que traz cases, que traz desafios. Você precisa entender que um post não é só um post, que um lead não é só um lead, que existe sempre uma intencionalidade, ou pelo menos deveria existir, dentro de cada uma das coisas que são feitas no nosso mercado. E essa intencionalidade precisa estar presente na sua vivência, no seu dia a dia. Toda vez que você passa um dia, 2 dias, uma semana sem contato com o mercado, somente ali atolado nas suas próximas entregas, você não se desenvolve e não expande o seu imaginário. E um conselho, na verdade, não é bem um conselho, é uma coisa que aconteceu recentemente. Eu fui almoçar na casa de um amigo meu, e a gente conversando e tal, e em algum momento começaram a chegar mais pessoas, era aniversário dele. Eu falei almoçar? Foi jantar, perdão. Era aniversário dele, nós conversando, tudo certo, começaram a chegar outras pessoas e chegou um cara do mercado de Direct Response, que não é um mercado que eu trabalhei diretamente até hoje. E são pessoas que investem milhões e milhões de reais em tráfego por dia. Me assustou. O meu imaginário não era ampliado o suficiente para olhar para isso. É claro que uma Coca-Cola investir tanto em tráfego, em mídia, tudo bem, faz todo sentido. Agora, pessoas dentro de um quarto escuro subindo campanhas de 5 milhões de reais por dia. O meu imaginário expandiu essa discussão de caso, essa conversa, que eu poderia não estar, eu poderia não ter ido, expandiu a minha mente. Me mostrou que existem coisas que eu nunca experimentei, que eu nunca cheguei perto. Se são produtos lícitos, se são boas campanhas, boas ofertas, eu não sei. A única coisa que eu sei é, existe coisa ali que pode ser estudada, que pode ser aplicada. Então a sua missão é fazer parte de uma comunidade dentro do nível Patos. É isso. E que você participe dessa comunidade. Porque a grande questão é, participando ativamente dessa comunidade, você deveria se perguntar, por exemplo, essa dúvida que fulano perguntou aqui no grupo, afasta ou aproxima as pessoas que ele está
tentando atingir de uma venda? Essa pergunta me ajuda a pensar como um copywriter de fato ou é só curiosidade? Esse tipo de pergunta que você se faz dentro de uma vivência em uma comunidade que fala sobre copy, mas principalmente que fala sobre venda, será uma das coisas mais importantes da sua carreira. É por isso que uma mentoria de copy que se preze precisa entregar não uma comunidade simplesmente, mas uma comunidade ativa. Pessoas compradas, embaixadores daquela mentoria, que estão ali, não pagos, mas que entendem que a colaboração faz deles muito melhores. Essa foi uma das coisas que eu mais fiz. Né? Por exemplo, participei de uma mentoria de lançamento pago, que eu fui líder da comunidade, recebi o troféu. Uma mentoria com mais de 150 pessoas de lançamento pago. Por quê? Porque eu ajudo, eu colaboro, eu pergunto, eu me interesso e tudo isso fez com que as pessoas votassem em mim de líder da comunidade. E eu te garanto, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Segundo, agora você precisa encontrar uma forma, dentro do nível Patos, de ter as suas entregas revisadas. Você não pode cair na armadilha de ficar anos e anos somente mandando as suas entregas de copy ou qualquer coisa que você faz, um post, uma sequência de stories, uma VSL, uma página de vendas, enviar para aprovação dos seus chefes, deixar isso acontecer e amanhã vem uma nova demanda e você toca. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer. O início da sua carreira, e veja, estamos no nível 3 de muitos níveis. No nível 3, você precisa constantemente ter alguém melhor do que você corrigindo as coisas que você faz, um a um. É por isso que eu não consigo acreditar em um curso de copy que te prometa, de fato, uma formação e que você é corrigido uma vez. Isso não faz sentido. Eu corrijo semanalmente as pessoas da minha mentoria e demoram meses para as entregas ficarem de fato boas. Por quê? Porque copy é difícil pra caralho, meu irmão. Tem gente que vem sendo garçom, tem gente que vem sendo segurança de balada. Como é que eu prometo pra esse cara que em 12 semanas ele vai ser um puta de um copywriter? É mentira, velho. É mentira! Só que, claro, eu posso prometer o que eu quiser. As pessoas pagarão. É por isso que a correção, e esse é o passo 2 para você sair do nível Patos, ela precisa acontecer constantemente, seja por um mentor, seja por amigos teus que você conhece que são melhores que você naquela entrega, você precisa submeter tudo isso à correção. Pague por isso, vale a pena. Na minha mentoria, por exemplo, toda vez que, por exemplo, eu vou dar uma aula e eu falo, galera, não consegui terminar a aula, vou transferir essa aula para amanhã. Hoje eu vou dar uma revisão de copy, como encontro extra, né? Porque na minha mentoria eu prometo um encontro por semana e acabo entregando 4, 5 encontros muitas vezes. Então eu vou lá e falo, ó, essa aula vai ser amanhã, eu vou entregar um encontro extra de revisão de copy. Todo mundo fica feliz pra caralho, porque, bicho, ainda bem, vou mandar minha página pro Gabriel ver. Aí eu vejo, dobra, anúncio por anúncio. É isso, tá? Passo número 3, meu irmão. E aqui talvez seja o mais desafiador do nível Patos. Você precisa se acostumar a vender o tempo todo. Você precisa se acostumar a enxergar tudo como um funil de vendas. Tudo faz parte de um processo e o final desse processo é que você convença alguém a tomar uma decisão. Tudo. Você está num restaurante e você pensa, o que esse restaurante poderia fazer para vender mais? Você vai passear com a sua família e você pensa, o que esse parque poderia fazer para vender mais? É uma doença mental pensar assim todos os dias? É esgotar? Tu não consegue exercitar isso? Quer deixar de exercitar no final de semana para dar uma descansada? Tudo bem. Mas de segunda a sexta, vai num restaurante e pensa. Vê um story de um guru que você segue e pensa. Como esse filho da puta poderia estar vendendo mais? O que eu faria? Como é que você enxerga em tudo um funil de vendas? Cada post que você escreve, cada design, se você faz design, cada design que você faz, se você é social media, cada sequência de stories, cada funil de destaque, todas as coisas precisam culminar em uma venda, em dinheiro. É assim que você se diferencia de um mercado acostumado a ficar fazendo postzinho, acostumado a ficar subindo um monte de campanha, acostumado a fazer um monte de designzinho porco, que no final não dá em nada. O seu chefe te contratou para que você gere dinheiro para ele. E se ele hoje tivesse acesso a uma planilha que dissesse exatamente quanto de dinheiro você já gerou, você seria demitido? Provavelmente. Então o nível Patos é um nível onde você desenvolve a mentalidade que um copywriter precisa ter.
Tudo é venda. Tudo serve para convencer as outras pessoas a passarem o cartão. Mas, lembrando que o equilíbrio que Ícaro não teve, você deveria ter. O equilíbrio que Ícaro não teve ao ter as asas que o pai dele o entregou, fizeram com que ele voasse muito perto do sol e tivesse suas asas queimadas. Não é o que você quer. É muito doloroso. A queda é muito dolorosa. O que você quer é deter a capacidade de convencimento, mas que as entregas sempre acompanhem. Você quer esse equilíbrio. Então, no terceiro passo, você olha para cada tarefa do seu dia como um copywriter. Esse post serve para quê? Esse story tem propósito ou é só vaidade? Quando essa audiência vai receber uma oferta ou eu vou só ficar juntando audiência para nada? Viver o nível Patos é enxergar tudo como um funil de vendas. Então, todas as suas tarefas do dia, quando você abre lá o ClickUp, o Notion, uma planilha, não sei onde você separa as suas tarefas, toda vez que você entra nessas tarefas, a sua pergunta é: como é que cada uma delas vai culminar em mais dinheiro no bolso do meu chefe, se você é contratado, ou meu, se você presta serviço para você mesmo? Esse é o nível Patos. E quando você faz isso por um período suficiente para que essa se torne a sua vida, a partir de agora você é capaz de convencer as pessoas, a partir de agora você faz parte de uma comunidade, a partir de agora você é ativo e tem a sua copy revisada com periodicidade, e a partir de agora você enxerga tudo como um funil de vendas, seja bem-vindo ao nível -3, que eu não vou dar spoiler, mas falaremos na próxima aula. Esse daqui são as 3 ações que você precisa fazer para passar para o próximo nível de copywriting. E se você gostou dessa aula, eu te convido a clicar no primeiro link dessa descrição, onde você tem acesso a passar 2 dias comigo escrevendo copy. É um convite que eu te faço, é baratíssimo, e lá nós passaremos 2 dias olhando de maneira extremamente objetiva para como escrever copy que vende. Um abraço, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e até a próxima.